Bom, voltando aqui à nossa aula, vamos estudar agora com relação à composição plástica. Peso. Peso, gente, a gente pode fazer a análise do peso a partir do tamanho ou proporção, que é praticamente a mesma coisa. A diferença de tamanho e proporção na questão do peso é só porque tamanho é quando o objeto está isolado, proporção é quando a gente está comparando os tamanhos dos objetos uns com os outros, tá? De volume. Grau de elaboração da forma, de posição, peso de cor, peso da textura, ou seja, do acabamento da superfície do objeto e peso do contexto. O que é cada um desses? O de tamanho já falei, que é a comparação entre as medidas do objeto propriamente, suas proporções. Elaboração da forma é que o objeto pode pesar mais ou menos se a forma dele tiver uma determinada configuração ou outra configuração. Posição, que a gente até já viu que, do mesmo jeito que as cores pesam mais quando estão em níveis diferentes, os objetos também, quando estão em níveis diferentes, pesam mais. A cor pesa mais do que uma do que a outra, e a gente já viu que depende do contexto, que a cor na situação de interiores pesa de um jeito, no paisagismo do outro, na publicidade de outro. A textura, os volumes e a forma como a textura se apresenta pode mudar o peso, e o contexto, ele é determinante de todos esses que estão aqui em cima. Porque se um objeto tiver num contexto em que é muito próximo do dele, ele pesa muito mais. Se ele tiver num contexto contrastante com ele, diferente do que ele é, ele vai pesar bastante menos. Vamos ver cada um desses aqui individualmente. O primeiro, grau de elaboração da forma. Então, gente, isso se tratando de interiores, porque em paisagismo a coisa muda de configuração, tá? Em projetos de interiores, quanto mais as figuras forem irregulares, orgânicas ou assemelhadas ao deconstrutivismo, essas formas parecidas com essa tendência, elas vão tender a ser mais pesadas. Já as figuras primitivas, as tridimensionais, os objetos que se assemelharem a essas formas básicas, elas tendem a ser mais leves. Okay? E isso no espaço interior, porque no paisagismo, na área externa, é o contrário. Por quê, gente? Porque no mundo artificial, que é o mundo que nós vivemos, a predominância de objetos regulares é maior. Então, um objeto, quando ele ele entra no contexto de objetos regulares e ele é irregular, ele faz contraste e ele pesa mais. Ok? De textura ou padronagem. Gente, toda vez que a gente quer fazer com que um objeto pese mais ou menos, a gente não precisa aumentar o tamanho. Ou um ambiente que ele tem paredes, digamos, você equilibrou um espaço onde de um lado está muito vazio, do outro está muito cheio. Mas pela funcionalidade do espaço, você não pode colocar mais objetos lá, mas você sentiu que está desequilibrado o mapa de cheios e vazios daquela região. E você quer acrescentar algum peso. Basta que você acrescente uma diferença de padronagem ou de textura. Padronagem, gente, é quando a gente bota um papel de parede, por exemplo, ou um desenho na parede. Só que as padronagens, eles têm riqueza de peso menor do que as volumetrias ou os relevos. Deu para entender isso? Pintar uma parede ou botar adesivos é menos rico do que fazer altos relevos ou fazer com que a parede tenha volumetria. Agora sim? Ok. Por quê? Porque o designer, ele é o profissional da volumetria, ele não é o profissional do desenho bidimensional. O profissional do desenho bidimensional é o artista plástico. Nada impede que a gente se aproprie do trabalho do artista plástico, mas nós entramos com peso na nossa função quando a gente trabalha colocando volumetria na parede. Então, essa é uma maneira de fazer um objeto pesar. É ruim fazer um objeto pesar através da textura? Dizer que está pesado é dizer que está ruim? Não. Peso, gente, é uma questão de percepção
visual ou sensorial. Se você sentiu, e o que a gente faz quando a gente trabalha com peso é buscar o equilíbrio. Por isso que eu estou ensinando primeiro o que é peso, para depois chegar no equilíbrio. Na verdade, eu nem estou querendo ensinar para vocês peso, estou querendo ensinar equilíbrio. Mas se você não entende o que é peso, você não entende o que é equilíbrio. A gente quer sempre equilibrar o peso do espaço. A gente tem que olhar para no meio dele e ver que ele está uniforme. Mas você não faz ele ficar uniforme só com simetria. Você pode distribuir pesos com diferentes artifícios. E um dos artifícios que eu estou explicando aqui é a textura. Se eu tenho, por exemplo, uma parede, e essa parede é minha, tem objetos aqui. Poxa, esse lado ficou pesado, aqui está vazio, mas a circulação não permite que eu coloque mais objetos. Eu queria equilibrar esse peso. Olha o que eu vou fazer. Vou até fazer de maneira ousada, cortando um pouquinho da minha bancada, ó, e vou criar uma volumetria, uma textura aqui nesse trecho da parede. E quando eu analisar os pesos agora, eu posso fazer uma leitura que o lado de cá tem tanto peso quanto o lado de lá. Está compreendido? A aplicabilidade técnica num projeto de interiores do peso de textura para a gente conseguir equilíbrio visual. A minha tampinha aqui. E deixei o carinha todo piscado. Aqui já é o peso de padronagem, tá? Simplesmente ter desenhos. Esse tapete, ui, Jesus. Volta. Esse tapete provavelmente está pesando muito mais na composição e ele fica muito visível, porque ele tem uma textura de zebra. Se ele fosse simplesmente branco com preto, não ia destacar tanto, porque a composição do contexto dele já é branco e preto, né? Mas por ter essa textura ele pesa. E aqui a gente muitas vezes causa contrastes mudando o sentido ou o tipo de patronagem para contrastar também. Aqui esse ambiente ele ficou extremamente pesado na região inferior, tirando a atenção da porção superior. Também tem umas instalações aqui em cima, não sei se foi essa a intenção, mas essa seria uma técnica que você podia usar. Você coloca muito peso a partir da patronagem para direcionar as pessoas para baixo, ela de repente não olhar para coisas feias que você tem aqui em cima, é impossível esconder ou retirar, porque tem alguma técnica. Ok? Aqui dentro, esse é um ambiente, às vezes, inclusive, a gente usa do peso dessas padronagens para causar sensações visuais nas pessoas. E o peso, muitas vezes, é uma maneira de você expulsar a pessoa do espaço. Digamos que um espaço que você não quer que a pessoa fique, provoque esse espaço que você chamou de, essa sensação que você chamou de cansativa, que ele vai virar um espaço de transição, não mais um espaço de permanência. Aqui, por exemplo, a sala estava hiper leve, hiper clean, e provavelmente esse profissional não queria acrescentar móveis aqui, mas ele sentiu que tinha um vazio aí nesse espaço. E só colocando um tapete branco aqui, não ia destacar tanto, não ia dar o peso necessário, se ele não tivesse colocado essa padronagem no tapete, ou essa textura. A questão que eu falei de contexto, gente. Preto é pesado no mundo interior? É. Mas aqui eu tinha um sofá preto e a parede é preta. Quando eu coloquei essa parede preta aqui, eu retirei o peso que esse sofá aqui tinha. Isso é uma técnica que a gente faz de anulação. O preto ele é ótimo. Oi? A cama. Desculpa, gente, eu tô meio sério. Tô sem meu óculos, tá? Perdão. Sim. E aí vocês veem que ele, além de tudo, ele está com uma textura, né? Eu, particularmente, eu não usaria essa textura, mas muitas pessoas vão achar agradável essa questão aí de utilizar. Tá? Então, se o meu contexto aqui fosse outro, de ter um objeto aqui em uma outra cor, talvez essa parede fosse pesadíssima, mas ela não entrou com tanta intensidade de peso por conta do quarto, da cama que já era preta. A gente tem que sempre avaliar o contexto.
Acabei de uma pulada, né? Veio para contexto, voltou para textura de novo. Então, ó, de novo, uma prova aqui, ó. Textura volumétrica é muito mais rápido do ponto de vista de composição plástica do que padronagem, porque tem volume, ok? E normalmente as composições de volume, elas são mais agradáveis do que as de somente padronagem. Eu achei particularmente muito pesado aqui essa textura tão forte, também a ação menor para poder bem, ó, pedra de fora a fora, aumentou bastante o peso do espaço, né? Uma maneira de você usar essa pedra para ficar mais interessante seria reduzir a proporção ou colocar na posição inferior, que a gente já aprendeu que isso é. Outra coisa também, aí já é relativo ao contexto, eu nem colocaria essa imagem aqui. Aquele de lá está demais. Se eu já tenho objetos aqui e eu quero tornar leve, eu posso colocar isso, porque isso dá registro, um caso.
Os objetos que estão no meio, eles têm peso nulo. Vamos passar uma linha aqui, ó, imaginária, e aqui é o meio da minha composição. Se eu colocar, vamos imaginar que isso é uma gangorra. Se eu colocar esse objeto aqui, a gangorra para canto, se eu colocar ponta, ele vai pegar. Agora, se equilibre em relação à posição horizontal para que o peso fique equilibrado nos dois lados. Os dois? Não, pode ser. Se eu chegar aos dois, aqui ó, o da esquerda é mais pesado que o da direita, certo? Eu disse que quanto mais próximo, sem menos o pesado. Eu quero com esse aqui, eu tenho que fazer grande e morrer próximo. E eu vou falar mais disso quando eu chegar no equilíbrio, tá? Isso aqui é só introdução para vocês entenderem o equilíbrio. Aqui, por exemplo, essa composição está mais pesada para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Se eu quisesse resolver melhor essa composição, eu teria que pegar esse vaso e jogar um pouquinho mais para a direita, se vocês concordam. Isso, muitas pessoas percebem e dizem, ficou bonito, ficou melhor. Você, que é profissional, não vai dizer que usou com gosto, né? Você usou técnica de equilíbrio de peso na posição horizontal. Ou você pode não dizer, mas você vai pensar que você fez isso. Na posição vertical. Bom, vocês já viram esse projeto meu em outro slide, né? Eu até já falei, porque a gente falou disso na cor também. Vocês notam que aqui eu tenho um determinado peso provocado por essa faixa. Ela está numa largura, aqui o chão está em outra, maior, tá vendo? Muito mais largura de pastilha. E eu fui reduzindo essa prova. Eu fui subindo acima, não vou nenhuma. Se eu tivesse falhado com a minha pesada, todo
não colocando imagem, mas é bom vocês terem exemplo também que distribuição vertical de peso. Se eu coloco um objeto que ele tem tendência a isto, ele costuma agradar mais pessoas do SI, porque isso fica centrado na pesada. Começar a isso, acha uma praia, você